Fala galera, tudo bem? Esse vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a aplicação da contabilidade de custos. A contabilidade, de um modo geral, o estudo da ciência contábil e a aplicação da ciência contábil, ela tem diversas ramificações. Então você pode ir para custos, gerencial, que tem um pouco de relação, né? uma certa proximidade, fiscal, tributária. E a contabilidade de custos, ela tem também, assim como a contabilidade geral em si, ela tem várias aplicações e eu quero falar de algumas hoje que são aplicações bastante importantes. Deixa eu já colocar aqui um texto para a gente conversar. Então tá aqui, ó, aplicações da contabilidade de custos. Nós podemos ter 4 aplicações, quer dizer, temos mais, mas eu quero destacar nesses vídeos aí 4 aplicações. Primeiro, uma aplicação contábil, depois uma aplicação de planejamento, depois uma aplicação de gestão econômica e financeira das empresas e por último uma aplicação voltada a controles. Então são várias aplicações, várias utilizações da contabilidade de custos. Quando eu falo em custos de modo geral, posso aplicar ele em vários contextos e várias realidades dentro da empresa. Então eu vou falar primeiro da aplicação contábil. A aplicação contábil da contabilidade de custos, ela pode estar relacionada a estoque, ao imobilizado e avaliação de bens de uso, Então, por exemplo, quando eu falo do estoque, por que o estoque é um fator tão importante? Porque ele tem um potencial de geração de receita e caixa para a empresa. E ele deve ser sempre mensurado da forma correta, Então, o estoque ele pode ser de matéria-prima, ele pode ser de produto em elaboração e ele pode ser de produto acabado. Então, quando a gente fala aí desse fator estoque, ele é um fator que a empresa tem que tomar um certo cuidado, principalmente porque ele representa um custo significativo para a maioria dos negócios. Então, quando se fala em estoque, se fala em valores significativos aí para a maioria dos negócios, principalmente indústria e revenda de mercadoria. Serviço não, Serviço não tem essa possibilidade de estocagem, Mas de indústria e revenda de mercadorias, com certeza a gente tem um valor muito significativo de estoques e vale bastante a pena ter um grande cuidado aí, Então, por exemplo, a indústria de calçado e o estoque, ele vai se valorizando no decorrer do tempo e conforme processos vão acontecendo com esse estoque. Conforme esse estoque vai sendo trabalhado, conforme esse estoque vai sendo recebendo mão de obra, recebendo tratamentos, recebendo insumos e outras coisas, esse estoque ele vai aumentando de valor até chegar no valor final, que deve ser o valor para o meu processo de formação de preço, Então uma coisa é você falar uma matéria-prima, por exemplo, uma coisa é pensa lá no restaurante, um arroz cru, outra coisa é esse arroz passar por um processo de cozimento. Quando ele passa por um processo de cozimento, então agrega o que? Agrega gás, equipamentos, mão de obra do cozinheiro, da cozinheira, enfim, muitas situações aí que vão agregando valor e que vai aumentando o valor desse estoque conforme ele vai passando por processos dentro do contexto da empresa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma empresa, uma indústria de calçado, Então, vamos supor que essa indústria de calçado, ela tem uma matéria-prima que custa R$10. Opa, coloquei 19 aqui, Matéria-prima que custa R$10. Então, eu tenho um custo de MP igual a R$10, certo? Vamos supor que em elaboração, ela recebe aí um processo que custa, R$2 a hora, Então, um processo que custa aí R$2 a hora, essa matéria-prima ela vai receber. Se eu levar 2 horas para produzir, então se eu levar 2 horas para produzir, então eu vou fazer 2 vezes 2, 4. Ou seja, eu tenho um custo em elaboração
de 10 mais 4 igual a 14 reais. Então, olha só, deixa eu tentar dar uma destacada nisso aqui, né? Então, eu tenho lá um custo de 10 de matéria-prima. E aí, numa primeira elaboração que essa matéria-prima sofre, numa transformação que ela sofre, ela agrega mais 4 reais de custo referente a quê? Referente a 2 horas de processo, né, qualquer aqui dentro da indústria, né? A indústria tem processo, a indústria ela é na verdade movida por processos, né? Então esse processo ele vai agregando valor à matéria-prima, então sai de 10 para 14, então você entende, né? Então uma coisa custa matéria-prima, tá lá, bruta, sem mexer. Trouxe, seria no primeiro processo, já vou agregando custo. Então, por exemplo, o que é esse custo aqui? Pode ser mão de obra, pode ser um custo hora de uma máquina que ela passou. Então, se ela ficou 2 horas lá nessa máquina, a R$2 a hora, então ela agregou mais R$4 de custo. Então, já tem uma soma de R$14. Aí, essa matéria-prima ela deixa de ser uma matéria-prima e se torna um produto em elaboração, né? Então, produto em elaboração com um custo aí de R$14, certo? Beleza. Aí eu chego numa fase de produto acabado, né? Produto acabado. Então, né, nessa fase aí de produto acabado, vamos supor que eu tenho aí sei lá, um aumento vamos pensar aqui, uma embalagem, opa, vou colocar a cor da fonte, então eu tenho, sei lá, uma embalagem no valor de mais outros gastos relacionados à venda, sei lá, no valor de mais R$4. Então, para que esse produto saia do processo de elaboração e vá até um produto acabado, eu agrego mais R$4 de custo. Então, meu custo do produto acabado, vai ser igual a 14, que era o custo do produto em elaboração, mais R$4 de embalagens e outros. Então eu tenho um custo de R$18, que é o meu custo do produto acabado. Então temos aí um valor de produto acabado. Bom, beleza. Aí vamos supor que esse produto ele vai para uma revenda, né, para uma loja. Então ele sai para a loja e aí o preço para a loja, o preço para a loja é igual a R$30, né? Então vamos supor que a indústria aqui ela vai ter uma margem aí de R$12 por unidade aí desse calçado, par de calçados, né? Então, assim, só para a gente entender os processos, como que eu falo assim, quando eu falo um processo de agregação, que eu vou aumentando o valor, vou agregando valor por função de custos, então é justamente isso, né? Então, ó, começou com uma matéria-prima de 10, recebeu um processo para se tornar um produto em elaboração de custou 4, então 10 mais 4, 14. Depois, para se tornar um produto acabado, ele recebe uma embalagem, mais outros gastos relacionados à venda, então 14 mais 4, 18, e aí ele sai um preço para a loja de R$30, né? Então, beleza, aí vai para a loja. Aí vamos supor que a loja ela tem aí alguns custos para deixar esse produto disponível ao consumidor, né? Custos para disponibilizar o produto ao consumidor final. Então, sei lá, de exemplo, R$10. Então, o custo de venda da loja
é igual a 40 reais. Então aqui, de certa forma, nós estamos analisando o custo na cadeia, né? Toda a cadeia do produto até chegar ao consumidor final. Começou lá em 10. Isso assim, nós nem chegamos lá na matéria-prima, né? Porque até essa matéria-prima ela vai passando por esse processo. Então não tem como assim, toda empresa. Então aqui, qual que é a importância de custos? É toda, porque toda empresa tem esse tipo de processos de fabricação e que vai agregando custos e que vai somando valores a um produto até que se chegue no valor de um produto final, né? Então olha só, o custo de venda da loja é de 40 reais. Aí vamos supor que a loja pratique um preço de venda de 60 reais. Então, preço de venda de 60 reais. Então, esse é o preço final ao consumidor, né? Então, aqui a gente... Opa, não gostei disso aqui não. Aqui a gente vê, na verdade, o que essa somatória de custos vai fazendo, vai agregando em termos de valor no produto e vai construindo. E é justamente isso, né? Eu vou agregando valor ao produto, né? Porque o cliente não vai comprar uma matéria-prima, né? Quando eu agrego valor, o que eu estou pensando? Eu estou pensando no conjunto de benefícios que eu estou trazendo para o cliente. Então, agregando esse valor. Então, quanto mais valor eu agrego, mais benefício eu vou trazer para o cliente. Então, por exemplo, se eu falo assim, eu vou vender matéria-prima, vou vender isso aqui para o cliente, matéria-prima, não agrego nada a ele. O que vai fazer com a matéria-prima? Imagina uma matéria-prima de um calçado, né? Um solado lá solto, um pedaço de tecido lá, uma metragem de tecido ou de couro, não sei, dependendo do que for a matéria-prima desse calçado aqui no nosso exemplo, né? Não vai agregar valor nenhum, mas conforme eu vou operacionalizando essa matéria-prima, ou seja, eu vou trabalhando ela, eu vou agregando valor e vou aumentando também o custo dela. Então, vamos lá, começou em 10, aí gastei 2 horas para produzir, custo hora desse setor de produção R$2, então aumentou 4, né? Aí depois vou para um custo de elaboração de 14, beleza, aí para se tornar um produto acabado, ainda na fábrica, né? Mais R$4 de custo, então já são R$18. E aí essa empresa vende para a loja por 30. Chega na loja, a própria loja tem alguns gastos relacionados a colocar esse produto à disposição do consumidor. Podem ser gastos gerais da loja, né? Aluguel, salário de funcionários, enfim, no valor de R$10. Então, o custo de venda da loja vai para 40, né? Com 30 que ela pagou mais 10, 40. Então, o preço de venda dela seja de R$60 ao consumidor. Então, esse preço de venda é entrega de valor, né? Finalmente, é a entrega de valor da loja ao consumidor final. Então, qual que é a oferta de valor aqui? O preço de valor aqui é R$60. R$60 é o preço do conjunto de benefícios que a pessoa vai receber ao comprar esse calçado, seja conforto, seja durabilidade, seja, sei lá, beleza, né? Estética, estética relacionada a um determinado público desse calçado, né? Então, é bastante importante a gente entender isso e o custo vai sendo agregado. O custo vai sendo agregado em todo o processo aí, tá? Beleza, então essa aqui é uma forma, né? Valorização dos estoques, né? Uma segunda aplicação aqui, ainda dentro da questão contábil, nós só estamos falando de contábil aqui nesse primeiro momento, né? É a questão dos imobilizados que são utilizados em processos, né? Então, vamos imaginar o seguinte, um exemplo. Então, o imobilizado, ele pode ser um imobilizado máquina, equipamento, ele pode ser um recurso natural e a gente vai chamar de exaustão. Então, um imobilizado máquina, equipamento, ele é diminuído o seu valor, ou seja, acontece esse gasto aí através da depreciação. O imobilizado recursos naturais passa por um processo de exaustão. O que é exaustão? É o consumo, né? Então, o consumo de um imobilizado, máquina, equipamento, depreciação. O consumo com existência física, né? O consumo de um imobilizado, recursos naturais, exaustão. O consumo de um imobilizado de bens intangíveis, amortização. Então, são várias aplicações aqui que a forma de fazer basicamente é a mesma. Então, por exemplo, vamos pensar que eu tenho um imobilizado aí, que eu paguei R$100.000, né? Houve investimento
de 100 mil reais na compra dele e tem uma vida útil de 10 anos ou 200 mil horas, que são duas formas que eu tenho de considerar esse imobilizado aí, né? A utilização desse imobilizado, ou pode ser em período, em tempo, né? Anos, quer dizer, os dois são em anos, né? Ou pode ser em hora, ou ainda pode ser em unidades produzidas, ou por exemplo, sei lá, 1 milhão, 1 milhão de unidades produzidas. Então são formas que eu tenho de consumir esse ativo, né? Então fala assim, comprei uma máquina, paguei 100 mil reais, ela pode durar 10 anos. Se ela pode durar 10 anos, então ela vai depreciar aí 10 mil reais por ano. Então eu vou pegar a expectativa de uso, pensa, vamos lá, vamos fazer aqui, por exemplo, né? No primeiro, em 10 anos, eu vou consumir 10 mil reais por ano dessa máquina, certo? 10 mil reais por ano, vamos supor que nesse ano eu utilizo essa máquina aí 8 horas por dia, vamos pegar aqui dias úteis, né? 22 dias úteis por mês em média, vezes 12, 264 dias úteis. Então, pegar aí 264 vezes 8 horas, 2.100 horas. Então, 10 mil por ano em 2.100 horas. Então, qual que vai ser o custo hora aqui desse ativo, né? Então, pegar aqui 10 mil dividido por 2.100, custo hora de R$ 4,76, por exemplo, né? Geralmente depreciação é centavinho, que é um exemplo só. E lógico, se por hora eu produzir 10 unidades, então eu pego esse valor e divido por 10, então é assim que eu uso, né? Então vamos pegar o segundo exemplo lá, 200 mil horas pode ser a utilização desse ativo, né? Se esse ativo durar 200 mil horas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 100 mil, vou dividir por 200 mil. Então, o valor aí 0,50 por hora. 0,50 por hora é o valor da depreciação desse ativo. Então, por exemplo, né? E a terceira forma de eu analisar o consumo desse ativo, por exemplo, que eu citei aqui, ela falei 100 mil vida útil 10 anos, ou 200 mil horas, ou 1 milhão de unidades produzidas. Então eu pego o valor do ativo, 100 mil, divido pelo número de unidades produzidas, que é 1 milhão. Então vai dar 10 centavos por unidade produzida. Então são conceitos que a contabilidade de custo entra com uma grande importância para isso. Porque o consumo do ativo, né? O que é o ativo? O ativo é um recurso que vai me trazer retorno. Pode ser uma máquina, pode ser um equipamento. Falando de ativo imobilizado, pode ser o direito de exploração de um recurso natural, sei lá, de uma floresta ou de uma mina de minério, sei lá, minério de aço, enfim. Também pode ser pensado, e também eu posso ter o consumo de ativos intangíveis, né? de uma marca, uma patente, um direito de uso, um outro tipo de ativo também pode ser levado aqui. Basicamente a conta vai ser mais ou menos sempre assim, né? Então assim, ou é por tempo ou é por unidade produzida, lembrando que são previsões. Então a contabilidade de custos vem também para ajudar, por quê? Porque tudo isso faz parte aí de uma composição de custeio de um produto, né? Então os imobilizados em processo também são considerados para o custeio dos produtos, porque para custos é uma forma de você recuperar. Se vai para a sua base de custo, vai para o seu preço, o preço que o cliente paga, e aí é uma forma de você recuperar esse ativo, esse valor gasto, né? Então, importante a gente entender essa aplicação de custos aqui, né? E uma terceira aplicação é uma possível avaliação de bens futuros, né? Uma possível avaliação de bens futuros. Então, por exemplo, um novo empreendimento imobiliário deve construir uma unidade para visita ao público. Então, você já passou empreendimentos imobiliários aí, sei lá, a empresa aí está
com apartamentos à venda, né? Então você passa lá, tem lá uma unidade de visita, né? Que o pessoal fala, vem visitar uma unidade decorada, chega lá, tá toda bonita, você até se ilude, né? Você fala, nossa, será que o meu fica assim, né? Fica, né? Se você gastar bastante dinheiro, fica, porque você recebe ele sempre no basicão, né? Quem compra aí sabe, né? E é normal, né? Lógico. Então, a unidade decorada já é justamente uma unidade de venda, né? Então, essa unidade aí, ela tem um custo para a empresa colocar ela lá e que é bastante significativo. Então, essa avaliação de bens de uso futuro, a contabilidade de custos entra também como uma ferramenta. Por quê? Porque na prática, assim, eu faço um investimento inicial e aqui esse investimento, entre tantos os investimentos iniciais, né, esse é dando um exemplo, mas você fala assim de uma construção de um prédio de apartamentos, tem muitos investimentos iniciais, esse é só um que eu estou falando, né? Então esse investimento ele vai ter que ser diluído aí nas unidades. Então, sei lá, se esse investimento custou R$100 mil, sem falar da questão de valor do dinheiro no tempo e tal, que é assunto aí para um outro momento, né? Então, custou R$100 mil, eu vou construir 100 unidades, então, de custo aí só desse investimento pré-operacional, que é assim que esse é o nome, eu tenho um custo de R$1.000 aí, né? Então, a contabilidade de custo vem também para apoiar esses processos de custeio de bens de avaliação de uso futuro. Então esse também é uma aplicação aí contábil da contabilidade de custos, né? Então, olha lá, avaliação de bens, vamos recomeçar aqui, ó. Custo dos estoques, por quê? Porque devido ao alto potencial de geração de caixa que o estoque tem, né? Depois, os imobilizados que são utilizados, imobilizado pode ser máquina, equipamento, pode ser recursos naturais, pode ser bens intangíveis, né? Direitos de uso, patentes e marcas. E também eu posso usar na avaliação de bens de uso futuro, né? Então, por exemplo, o empreendimento que vai iniciar a sua construção, ele faz investimentos pré-operacionais e esses investimentos pré-operacionais são diluídos, por exemplo, no custo por unidade. Então, tem uma importância bastante grande aqui o uso da contabilidade de custos. Uma outra aplicação da contabilidade de custos vai estar relacionada ao processo de planejamento nas empresas, no processo de planejamento principalmente na área financeira. Então, como que esse processo de planejamento acontece? Primeiro, ele acontece através de um processo orçamentário, né? Então, quando você fala assim, vou fazer o orçamento de um novo produto, por exemplo, né? Orçamento de um novo produto, então um orçamento operacional. Então, quais são os gastos operacionais previstos que eu tenho? Geralmente a gente fala aqui de um orçamento de base zero, né? Supondo que o orçamento base zero ele é um orçamento de base científica, né? Enfim, não tenho ainda dados reais para planejar esse fato, né? Então, geralmente eu faço um orçamento, depois eu vou no real, faço uma comparação e busco possíveis melhorias para que se chegue no máximo ao perto do planejado, ou quando de repente eu tenho uma surpresa boa, né? Então planejei ter um gasto e tem um gasto menor na real, então eu posso rever o meu planejado e também sempre buscar melhorias. A contabilidade de custos é uma ferramenta que ajuda a empresa a fazer melhorias. Não existe processo, eu aprendi isso trabalhando na indústria, não existe processo que não possa ser melhorado. Qualquer processo pode ser melhorado, sempre pode ser melhorado, né? Então os times de desenvolvimento, de custos, estão sempre buscando melhorar processos. Por quê? Porque o mercado é extremamente competitivo, né? Então hoje em dia eu não tenho como pensar mais que eu estou sozinho no mercado. Ninguém está sozinho no mercado, né? E muito longe disso. Eu não estou sozinho e na verdade tenho muitos agentes no mercado que eu atuo hoje em dia, né? Então preciso ter esse cuidado aí bastante importante. Então nós estamos falando da importância da contabilidade de custos dos seus papéis, e aí falamos aí da questão contábil que tem relação com estoques, com o uso de imobilizados e também com a avaliação de bens futuros,
E agora a parte de planejamento, então primeiro orçamento e depois, dentro do orçamento, eu posso também projeção de vendas e produção, né? Então, eu, por exemplo, posso projetar uma DRE e analisar cenários. Então, vamos pensar num cenário aqui, tem um exemplo aqui, né? Eu tenho um cenário de vendas, um cenário 1, um cenário 2 com 30% de aumento. Então, vamos supor que eu, sei lá, eu tenho uns 100 mil reais aqui de vendas, né? Vamos supor que eu tenho custos variáveis de 20% desses 100 mil, né? Então, vou pegar aqui, ó, igual a 20% vezes esse aqui. Olha lá, 20 mil. Vamos supor que eu tenho custos fixos de 10 mil. Então, vou ter um resultado bruto aí, 100 mil menos 20 mil menos 10 mil, 70 mil de resultado bruto. Vamos supor que eu tenho despesas variáveis de 5% sobre as vendas. Opa, igual a 5% vezes 100 mil aqui. Despesa variável de 5 mil. Eu tenho despesas fixas aí sei lá, 7 mil. Então, qual que vai ser meu resultado final? Vou pegar aqui, 70 mil menos 5 mil menos 7 mil. Resultado final de 58 mil reais, né? Vamos supor que num cenário, um segundo cenário hipotético, então, eu vou projetar um aumento de vendas, considerando que eu não vou precisar mexer nos meus custos fixos, nem nas despesas fixas. Então, isso é interessante, né? Quando você faz isso, o que acontece, né? Então, vamos entender o que acontece. Isso aí é um efeito chamado de alavancagem operacional. Eu consigo aumentar a minha produção sem ter que aumentar custo fixo e despesa fixa, né? Sem ter que aumentar meu fixo. Então, vamos supor aumento de 30%. Então, vamos falar, esse aqui vezes 30%. Então, eu vou aumentar de 100 para 130 mil. Os custos variáveis, qual que é a tendência deles? Eles variam conforme a receita, né? Então, se eu aumento a receita, ele aumenta também. Então, e ele continua sendo 20% do custo da receita, né? Das vendas. Então, custo variável de 26 mil. O custo fixo eu já copiei aqui 10 mil, né? Você pode ver. O resultado bruto vai ser igual a venda menos o custo variável menos o custo fixo. Então, 94 mil de resultado bruto, né? Despesas variáveis continua sendo 5% do meu faturamento. 6.500. Despesa fixa não muda, como fica o meu resultado? Vai ser o resultado bruto menos a despesa variável menos a despesa fixa, 80.500 reais. Então, vamos só puxar aqui. Então, se eu pegar aqui, qual que é a margem aqui de resultado sobre venda? 58, né? E aqui, 62. Então, colocando aqui em porcentagem, então eu tenho uma margem de 58 num cenário, 62 no outro. E a variação de um cenário para o outro na margem. Então, eu tenho um aumento aí de 39% na margem, se eu aumentar a receita em 30%. Né? Então, esse é o efeito. Então, o custo, ele também vai entrar para esse tipo de planejamento aqui, para esse tipo de análise. Tenho potencial de faturar mais na minha empresa, né? Então, o que eu faço? Como que eu analiso esse faturamento a mais? Então, a contabilidade de custos vem também para ajudar nesse processo, né? De se projetar receitas e custos, que nada mais é do que o que eu estou fazendo aqui, é um simples orçamento, mas é uma base para se avaliar um aumento de receita, né? E assim, sempre é interessante. Se eu consigo aumentar a receita sem aumentar custo fixo, se eu tiver que aumentar custo fixo, eu tenho que analisar sempre, né? Até que ponto vale a pena fazer isso, porque lembra que esses 30% é sempre um cenário, né? Pode acontecer, pode não acontecer. Geralmente um cenário aí, ele vai estar baseado em premissas, né? Em premissas de mercado, em expectativas de mercado que podem não se concretizar ou podem se concretizar até mais do que eu espero. Então eu preciso também estar preparado para isso, tá bom? Outra coisa também que a gente utiliza muito a contabilidade de custos, né, é na viabilidade de projetos. Por exemplo, produzir ou terceirizar, né? Eu posso pensar
se eu produzo ou se eu terceirizo. Então todo produto passa por esse tipo de decisão, né? Entre fabricação própria, ou de uma parte ou do produto completo, ou então ou produzir todo, né, dentro da empresa, né? Então sempre vai ter ou completo ou de uma parte do processo, ou de um componente, enfim, são várias formas aí. Então vamos fazer um exemplo aqui, né? Então vamos pensar aqui, ó, comparar dois cenários aqui, ó, 10 mil de venda com produção própria, matéria-prima mais material direto, 4 mil, custos fixos 1.500 de produção. Aí eu tenho uma operação a terceirizar, que se eu não terceirizar, né? Se eu não, uma operação que eu posso terceirizar, se eu fizer ela, eu gasto 2 mil. Aqui eu tô falando própria, tá? Ó. Tudo aqui deixa eu até pôr uma cor aqui, a gente entender. É uma operação aqui que eu posso terceirizar, mas se eu fizer própria, eu gasto 2 mil. Despesas variáveis, isso aqui estão lá, 500. Despesas fixas, 1.000. Resultado final que eu tenho aqui, ó, vendas menos matéria-prima, menos o custo fixo, menos a operação, menos a despesa variável, menos a despesa fixa. Resultado final de 1.000, tá? Vamos supor se eu terceirizar. Se eu terceirizar, minha venda não vai diminuir, né? Eu espero, né? Meu gasto com matéria-prima também não. Meu custo fixo também não. Mas vamos supor que esse processo num terceiro, que eu gastaria 2 mil, eu pagaria para ele fazer por 800. Por que isso é interessante? Por que isso é uma coisa que as empresas analisam? Porque geralmente, quando eu falo em terceirização, eu estou falando em especialização numa área. Então, aqui eu estou fazendo uma conta muito simples. Já tem vídeos no canal aí com mais detalhe disso, né? É que eu estou só trazendo coisas mais simples. Mas, por exemplo, eu geralmente tem relação com expertise de produção. Então, por que eu faço esse processo dentro da minha empresa, mas se eu tenho um que já tem experiência nesse processo e que cobra mais barato e que tem um fator aqui importante, que é o fator de qualidade. Qualidade, prazo de entrega. Então, supondo que qualidade e prazo de entrega são requisitos que foram atendidos, o que sobra para eu analisar? Aqui a parte de custos. E aí, quando se tem diferenças de qualidade e prazo de entrega, geralmente o time de decisão, aí, né, quem decide, toma decisão nisso, vai colocar uma matriz de decisão. Então, coloca peso. Então, peso custo, 50%. Peso logístico, né, entrega, 25%. Peso qualidade, 25%. Ou não, peso qualidade tem que ser 70%, porque qualidade é extremamente importante. Considerando qualidade, por exemplo, como atendimento de requisitos, de normas, de qualidade ou de... Qualidade é uma questão bastante... Pode ser subjetiva, né? Mas também pode ser muito objetiva. Então, qualidade pode ser atender exatamente o que o cliente quer. Então, na indústria, geralmente é assim. Então, vamos supor que esse terceiro ele tenha todos esses requisitos. Então, eu só vou comparar custo mesmo no final. Então, ele atende, ele tem prazo bom, ele tem até melhor que o meu, algumas vezes, eu vou encontrar, devido à especialização, devido à produção de escala que ele possa ter desse processo, desse componente que eu estou comprando. Então, vamos supor que ele tenha isso por 800, né? Então, as minhas despesas variáveis não vão se alterar e nem as fixas. Então, como que vai ficar minha conta no final? Aqui, olha lá, ó. Receita menos matéria-prima menos mão de obra, menos operação a terceirizar, menos despesa variável, menos a despesa fixa, 2.200. Então, um aumento bom pra caramba de lucro, né? Significativo, super, né? Aumento de 120% na minha margem de lucro aqui, por conta de um processo que eu reavaliei. Bom, é lógico. E aí, uma outra coisa também, que se eu tiver aqui dentro desse custo fixo, alguma coisa que tenha relação, ou dentro dessa despesa variável, por exemplo, né? Alguma coisa que tenha relação com o processo que eu faço, ele pode também alterar. Então, sei lá, vamos supor que nessa despesa variável, R$100 é dessa operação que eu faço aqui. Então, esses R$100 vai cair. Então, vai para 400. Então, quais são os custos? Geralmente eu faço o seguinte, quais são os custos que eu abro mão terceirizando? E faço uma comparação. Quais são os que eu tenho se eu manter, os que eu abro mão se eu terceirizar, e faço uma comparação. E chego na melhor opção
dado que todos os outros fatores são atendidos. Então, a contabilidade de custo, eu fiz um exemplo simples, tem exemplos complexos, tem situações muito mais complexas, tem muitos outros fatores, mas o que eu quero enfatizar nesse vídeo com você é o seguinte, é a aplicação de custos na questão dessa viabilidade de projetos, na questão dessa decisão de terceirizar ou não, comprar ou fabricar, né, fabricar dentro da empresa ou comprar de outro, ou contratar um serviço, ou eu mesmo fazer o serviço, enfim, são decisões aí que as empresas estão sempre diante delas, né? E o último, para a gente finalizar aqui esse vídeo, é a questão da análise de investimento, que é o cálculo da taxa de retorno ou de rentabilidade de um produto. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, vamos colocar aqui, ó, vendas. Vou colocar aqui, ó, 100 mil reais. Deixa eu por moeda. Uma empresa vende 100 mil reais, outra empresa vende 20 milhões, não, 2 milhões, né? É muito milhão para a gente comparar, né? Aí essa empresa tem um resultado, essa empresa que vende 100 mil tem um resultado de 20 mil. E essa empresa que vende 2 milhões tem um resultado de 200 mil. Então, se nós compararmos essas duas empresas aqui, rentabilidade, pessoal, só para, antes de eu falar da comparação, né? Rentabilidade é um conceito que eu analiso com números relativos o quanto um ativo rende, né? Então, geralmente, rentabilidade, eu comparo o final com aquilo que eu investi para produzir, né? Então, vamos supor, eu vou fazer uma análise de rentabilidade das vendas. Eu pego o resultado e divido pelas vendas. Eu posso fazer uma rentabilidade de um determinado processo, de um determinado produto. Então eu pego o quanto esse processo me gerou de receita e divido pelo quanto eu gastei nesse processo. Então tem muitas variações aí de rentabilidade. Nesse momento eu estou analisando a rentabilidade das vendas, né, em função do resultado. Então eu vou fazer o quê? O resultado pela venda. E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, se eu analisar essas empresas em termos absolutos, o que eu tô pensando? Eu estou dizendo aqui, ó, que uma empresa trouxe 20 mil de retorno e outra trouxe 200 mil. É óbvio que 200 mil é mais que 20 mil. É óbvio, né? 10 vezes mais, na verdade. Só que eu não analiso, eu não posso dizer assim, ó, que a empresa A, chamar isso aqui de empresa A, e a empresa B. Eu não posso falar assim, a empresa B, ela tem melhor rentabilidade que a empresa A, porque não é assim que eu avalio rentabilidade. Eu avalio rentabilidade com valores relativos e não com valor absoluto. Então, 20 mil representa quanto das vendas? Na empresa A, 20. 20 mil representa quanto das vendas na empresa B? 200 mil, quer dizer, que é o resultado. Representa quanto? 10%. Então, logo, a empresa B a empresa A tem maior rentabilidade. Então, essa empresa é a empresa de maior rentabilidade. Por quê? Porque é 20%. E a outra é 10%, apesar de ser um valor maior. E também de um faturamento maior. E com certeza é uma empresa maior. Né? Maior, com mais investimentos, com mais... Até por isso, muitas vezes, que a rentabilidade pode ser diminuída em função desses investimentos maiores que essa empresa tem. Então são fatores aí bastante importantes que a gente trabalha e utiliza a contabilidade de custos. Então só para a gente fechar esse vídeo, né? Então nós falamos de aplicação contábil e planejamento, só dois, né? Vai ter mais um vídeo que eu vou continuar falando sobre isso. Dentro da aplicação contábil eu falei dos estoques, falei do uso do imobilizado e também de avaliação de bens futuros. Dentro de planejamento falei de orçamento, falei de projeção de vendas, falei da decisão de comprar ou terceirizar, que tem a ver com viabilidade de projetos, e também falei da questão da análise da rentabilidade, que é um fator bastante importante na hora de se avaliar negócios, né? Então a contabilidade de custos vem com todo esse aparato aí de ferramentas e de estratégias, né? Justamente
para servir como suporte à gestão, para servir como suporte para tomada de decisão e para o entendimento de onde que eu estou gastando, onde que rende mais o meu produto. Então a gente vai ver aí no próximo vídeo desse assunto. Por exemplo, eu vendo meu produto em tal local, quais são os gastos que eu tenho, onde se vale ou não a pena manter esse mercado. São análises e são decisões que a contabilidade de custos vem justamente para apoiar, fechou? Então, guarda aí, logo vai ter o segundo vídeo, né? Vai ter esse mesmo nome, aplicações da contabilidade de custos, vai ter o segundo vídeo para a gente poder continuar analisando esses tópicos e ver a importância dessa ferramenta na gestão das empresas. Fechou, pessoal? Então é isso aí. Então não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, fazer seu comentário, manda esse vídeo para um amigo, né? Você que é estudante, né? Ou você que é empresário, essas informações são importantes para você. Manda aí para um amigo, nos ajude aí a compartilhar o conteúdo do nosso canal. Fechou? Abraço e até o próximo vídeo.